Quantas vezes a gente, ao invés de resolver um problema, nós não pegamos e simplesmente colocamos uma fita adesiva por cima e falamos, tá bonito. E depois o problema parece muito pior do que se a gente simplesmente tivesse resolvido. Seja muito bem-vindo, meu nome é Ana Lívia e aqui no canal eu compartilho um pouquinho da minha visão, da minha rotina, enfim, um pouquinho da minha vida. E eu aqui fazendo a minha unha, por isso que eu estou com a lixa na mão, e me veio esse pensamento, sabe? Por algumas coisas que a gente estava passando, que eu estava arrumando, enfim, inclusive daquele desafio de 180 dias. E eu parando para analisar algumas coisas, eu vi que eu precisava colocar algumas coisas em ordem, né? E não simplesmente tampar, sabe? Eu precisava resolver esses problemas. Se é um problema, a gente precisa resolver. E eu pensando aqui com meu tico e teco, falei, por que muitas das vezes, a gente, ao invés de resolver o problema, nós simplesmente colocamos uma fita ali por cima e achamos que tá tudo resolvido. Eu vou, contextualizar um pouco para vocês. A nossa vida é como se fosse um barco, certo? A água é como se fosse os problemas da vida. E todo dia a gente resolve um pepino, todo dia a gente resolve um problema, certo? E muitas das vezes, principalmente quando a gente é casado, assim, sabe? Acontece de dar um problema no barco e tem um furo ali. E daí começa a entrar essa água. Então vamos supor que essa água seja uma dívida, certo? E o que a gente faz muitas das vezes? A gente simplesmente coloca uma fita. Aí o que acontece? Vem uma tempestade, vem um problema muito maior, essa fita estoura e o pouquinho de água que estava entrando acaba que estoura um pouquinho mais e abre um buraco um pouquinho maior. Que se a gente tivesse resolvido antes, esse problema já teria sido resolvido e agora a gente não teria que resolver um problema um pouco maior. Então, por exemplo, o nosso problema é financeiro. A gente vai analisar o que a gente está gastando mais. É em comida? Não, então vamos cozinhar. Vamos fazer marmita? Vamos, sei lá, eu moro sozinho, eu acho que cozinhar aqui em casa gasta mais. Então eu vou pedir um iFood, pedir comida, não sei, sabe? Mas vamos analisar o problema e resolver o problema. Não deixar esse problema ali, fingir que não vê. Porque com o tempo esse problema pode piorar, sabe? Esse problema pode acabar se tornando muito maior. E eu vou dar um exemplo pra vocês, né? Isso na minha vida. Eu tenho um sério problema de roer unha, certo? Por conta de, sabe, problemas, enfim, ansiedade. Acabou que quando eu me casei, eu parei, né, de roer unha, enfim, tava tranquilo e tal. Porém, quando eu engravidei da minha segunda filha, eu acabei voltando com isso, porque a gente se preocupa demais, sabe? Eu me preocupava se eu ia dar conta, se eu ia dar conta da casa, se eu ia dar conta do filho. E eu já tenho um filho mais velho, né, que tem 2 anos, e a minha filha mais nova tem 3 meses, né? Então voltou aquela bagunça, aquele nervosismo, enfim, e voltei a roer unha. Eu poderia pensar, bom, eu posso colocar uma unha de gel, né? Vai ficar mais bonita, vai ficar mais elegante, eu não preciso ter tempo de cuidar, eu vou pagar uma manicure. Mas daí a gente para e pensa, certo? Primeiro que a gente vai ter que ter um tempo pra ir lá no salão, e esse tempo eu não tenho quem deixar os meus filhos. Eu sou a minha rede de apoio. Eu sou a minha rede de apoio e não tenho com quem deixar os meus filhos. Então aí já temos um problema. Segundo problema é o seguinte, financeiro. Eu tenho dinheiro? Não tenho de onde tirar esse dinheiro. Então assim, eu falei, sabe, é mais fácil resolver o problema. Então, estamos fazendo o quê? Cuidando das nossas unhas. E quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso? Ao invés da gente simplesmente arrumar o problema, nós contornamos o problema. E nada conta quem faz alongamento, quem coloca unha postiça, quem faz esmalte, nada, sabe? Cada um sabe dos seus problemas. Então assim, eu tô dando exemplo da minha vida, sabe? Porém, eu parei pra analisar e realmente, nosso problema é financeiro. Então vamos, conversar, por exemplo, aqui nós somos casal, né? Então, o meu marido trabalha
para tampar os buracos, certo? O buraco, por exemplo, da falta de comida, o buraco da água, o buraco, sabe? Enfim, meu marido trabalha para tampar esses buracos. E eu, como uma boa esposa e dona de casa, não vou ir lá e vou fazer mais um buraco no barco. Não. Nós, como esposas, devemos ser prudentes e ajudar o nosso marido a administrar e tampar esses buracos. Então, por exemplo, assim, eu não vou lá, meu amor, eu tô querendo fazer o cabelo, eu tô querendo fazer a unha, eu tô querendo fazer uma limpeza de pele, eu tô querendo, sabe? Nada contra quem faz, ok? Cada um sabe dos seus problemas. Mas, muitas das vezes, ao invés da gente resolver os problemas que a gente tem agora, deixar isso estender um pouquinho mais, não que isso seja errado, sabe? Fazer, não é errado. O problema é a situação que você está. Então, por exemplo, se você tem dívidas, isso é uma prioridade para você? Ou a prioridade é você tampar os buracos que você já tem, porque senão teu barco vai afundar. Se você não tampar esses buracos, vai você, vai os teus filhos, vai teu esposo, vai toda a tua família afundar esse barco. Você vai ficar com o nome sujo, vai ter restrição, vai ter isso, aquilo, toda a coisa que a gente já sabe. Então, primeiro a gente arruma o que a gente tem e depois a gente consegue viver uma vida muito melhor. É como muitos dizem, sabe? Viva um pouquinho abaixo do que você pode. E a gente tá trabalhando nisso porque a gente tem o nome, infelizmente tá com o nome sujo por conta de uma dívida de quando meu marido ainda trabalhava de MEI, né? Ele trabalhava como MEI. Então a gente adquiriu uma dívida ali um tantinho grande, né? Então estamos trabalhando para tampar esse buraco, não para fazer mais um buraco, sabe? Então estamos trabalhando para arrumar esse buraco. Então assim, não posso gastar com salão. Não digo que, por exemplo, assim, quando a minha filha estava para nascer, ela nasceu em março, né? Eu queria arrumar meu cabelo, fazer progressiva, enfim. Falei, amor, a gente tem condições de fazer? Tem. Então, beleza, fui lá e fiz. Foi tranquilo, tá tudo certo, beleza. Porém, isso não pode virar uma rotina pra gente. Porque existe uma coisa em ter uma necessidade. Bom, eu ia passar por um puerpério, eu estava grávida, enfim, não ia ter tempo tanto de cuidar do meu cabelo como eu realmente tenho. Então eu falei, poxa, eu vou fazer ali uma progressiva. Não que quando você faz progressiva você não cuida do cabelo, hein? Mas assim, é mais fácil de cuidar do cabelo, né? E não precisa ali muito enjambramento, precisa ficar cuidando ali pro cabelo, porque o cabelo sempre tá lindo, né? Mas precisa de hidratação, nutrição, enfim, né? A gente faz um cronograma, faz ali o que precisa. Mas seria mais tranquilo cuidar do meu cabelo, eu me sentiria mais bonita, não seria tão desafiador do puerpério, sabe? Então a gente deu uma apertadinha ali e eu consegui fazer. Mas que isso não se torne uma rotina pra gente. Que primeiro a gente resolva o nosso problema pra depois a gente conseguir ter uma vida melhor, sabe? Então, como eu falei, primeiro tampar os nossos buracos pra depois a gente conseguir aproveitar melhor, sabe? E, por exemplo, assim, eu quero muito ter a minha casa própria. Então, guarda um dinheiro pra dar de entrada, ao invés de financiar trocentas coisas, fazer isso, fazer aquilo, fazer uma loucura, sabe? Eu sei que muitas das vezes é necessário fazer uma loucura, mas muitas das vezes não é necessário. Muitas das vezes você só abre mais um buraco pra você resolver e no fim você acaba não resolvendo nada, afunda você, afunda sua família, fica com o nome sujo, dá problema, dá isso, dá aquilo. E com uma coisa tão simples, sabe? Às vezes, eu sei que muitas das vezes não parece simples, né? Eu falando aqui pode parecer muito simples, mas se a gente realmente parar pra analisar, quantas vezes a gente simplesmente não passa uma fita ali nesse buraco e quando a gente vai ver, o buraco tá muito maior, o problema tá muito maior, sabe aquela bola de neve que ficou enrolando ali? Então, seria muito melhor se a gente tivesse resolvido o problema na raiz e não deixado para depois. Então é isso. Essa é a reflexão de hoje, espero que tenha sido aberto uma luz, assim como quando eu parei pra pensar, eu falei, poxa, realmente é verdade, sabe? Eu parando e pensando aqui com os meus tico e teco, falei, realmente é verdade, sabe? Quantas vezes a gente, ao invés de resolver um problema, a gente fica adiando esse problema e no final, quando a gente vai ver, o problema é muito maior, sendo que a gente podia ter resolvido o problema antes, sabe?
Então é isso. Essa é a minha reflexão de hoje. Um beijo e até a próxima!